Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilberto Takatsu, especialista de produtos da parte de componentes da ASUS Brasil e estou aqui para fazer um tutorial de instalação do ASUS Control Center. Pré-requisitos aí para a instalação do ASUS Control Center. Você vai ter que ter uma máquina servidor que vai rodar uma VM, estar com a virtualização ativada dentro da BIOS da máquina, então a máquina tem que dar suporte aos recursos de virtualização e também precisa ser um processador de no mínimo 4 núcleos e no mínimo 8 GB de memória RAM e espaço livre no HD de pelo menos uns 20 GB. Então vamos lá. Após feita a configuração do hardware, verificado essa parte de configuração de virtualização dentro da BIOS, é necessário duas coisas importantes. A primeira delas é baixar a imagem do ASUS Control Center do site da ASUS. Então você entra lá www.asus.com/microsite/csm/br. Essa página ela contém a explicação do programa CSM, que são modelos voltados ao mercado corporativo, e rolando aqui a página, você chega na parte onde ele explica o ASUS Control Center. E aí você tem o guia de instalação, que é um guia em PDF, e você também tem o download, o software da imagem, que eu já fiz o download da imagem, então eu já tenho aqui meu arquivo .ova. E o segundo mais importante, essa imagem .ova, ela é desenvolvida para rodar no VirtualBox da Oracle. Então eu já tenho aqui o link do VirtualBox, eu já abri esse cara aqui, então a última versão é a 5.2 até o momento. Eu vou baixar esse cara e instalar, porque sem ele nós não conseguimos rodar o ASUS Control Center. Então vamos lá. Ok, VirtualBox instalado. Como eu já tenho o arquivo OVA, não preciso criar uma nova máquina virtual. Eu vou importar a máquina pronta. Vou lá. Então tenho aqui meu arquivo .ova. Tá vendo? Ele já dá as configurações do sistema. E aqui eu preciso clicar para reinicializar o endereço MAC. No meu caso, eu já tinha a máquina instalada, como eu estou fazendo o tutorial, eu não vou reinicializar porque eu já adicionei o endereço MAC dentro do meu roteador. Então, quando eu subir minha máquina, ele já vai colocar um endereço IP pré-fixado por mim para essa máquina virtual. No caso, é interessante que vocês reinicializem todos os endereços MACs e após feito esse processo, vocês, se quiserem, no meu caso eu uso um roteador DHCP aqui, e eu fixei esse endereço IP para essa máquina virtual, para que ele não haja problemas. Já importei minha máquina virtual, e agora eu vou inicializar. Sempre a primeira vez que vocês rodarem a máquina virtual, ela vai aparecer esse erro. Aí vocês vão clicar em alterar configurações de rede. Quem quiser nesse ponto aqui pegar o endereço MAC e adicionar nas regras do roteador para que ele tenha um IP fixo para essa máquina virtual, pode fazê-lo. Foi o que eu fiz anteriormente. E aqui é só abrir, dar um OK. E aí ele vai aparecer termos de uso, eu vou aceitar os termos de uso, política de privacidade, eu vou aceitar. E aqui, muito importante, as placas do programa CSM, elas vão utilizar a edição CSM, tá? Ele vai perguntar aqui, qual é o Product Edition CSM. Aqui eu vou colocar como ASUS Brasil e vou
corrigir o time zone. Aqui eu vou adicionar uma senha para ser utilizada. Essa vai ser a senha de acesso do ASUS Control Center. E aqui podem ver que meu endereço IP é 192.168.1.100. Foi o endereço IP que eu escolhi para ser o endereço do servidor. E o hostname eu vou alterar para ACC Server. Isso daqui é uma escolha minha, ok? Vocês podem escolher qualquer nome que vocês queiram. Vou dar um submit. Ele vai configurar o servidor. E ok, eu tenho o servidor configurado. Ok, eu posso acessá-lo ele tanto da VM, mas para que você tenha acesso a todos os recursos, você precisa acessá-lo pelo browser. Então eu vou colocar o meu endereço aqui, /acc maiúsculo. E ele vai me pedir o login. Então, o login é administrator. Eu vou colocar minha senha aqui. O meu servidor está funcionando, porém eu não estou monitorando nenhuma máquina. Agora eu vou vir aqui na minha máquina, que eu deixei parado aqui, a minha máquina cliente, e vou acessar o meu servidor remotamente. Então eu posso acessar aqui também 192.168.1.100/acc maiúsculo. A partir desse momento, agora eu vou instalar o cliente, que é o software responsável por fornecer as informações para o meu servidor do ACC para monitoramento. Então eu venho aqui em Deployment, Agent Management, Windows Agent. Eu vou salvar esse arquivo, que ele é um arquivo que vem compactado. Ok. Eu vou excluir esses anteriores aqui. Deixa eu extrair aqui. E agora eu vou começar a configurar a instalação do agente, né? Então o hostname é ACC, no meu caso, né? ACC Server. O IP é 192.168.1.100. Então eu vou registrar. E junto com a placa do programa CSM vem uma chave de ativação. E é essa chave de ativação que vocês vão utilizar aqui. Então eu vou digitar a chave que eu tenho aqui. E vou ativá-lo. Veja que aqui no meu servidor ele já apareceu o meu cliente. Ele já está aqui, mas o programa ainda está acabando de instalar alguns recursos. Então aqui eu já posso fechar essa aba, fechar e aguardar a conclusão da instalação. O meu agente está instalado, vou fechá-lo. E a partir do meu servidor aqui, agora eu posso monitorar essa máquina. Então eu tenho versão de Windows instalada no meu cliente, versão da BIOS, versão do agente instalado, que é a versão do agente do ACC, qual que é o modelo da placa-mãe, qual que é o endereço IP que ela utiliza, né, o time zone que ela utiliza. E aqui uma breve explicação. Eu tenho os sensores de hardware, né, onde eu consigo verificar
voltagem da fonte, eu tenho temperatura da CPU e da placa-mãe, eu tenho velocidade dos fãs, tanto do CPU quanto do gabinete, e o Smart da unidade de armazenamento. Nesse caso aqui eu tenho um SSD, mas poderia ser muito bem um HD. Eu tenho sensores de utilização, então como eu tenho uma CPU, um i7 instalado nessa CPU, ele vai mostrar os 8 núcleos, né, a porcentagem de utilização. Eu tenho uma memória só, que já tem 22% de utilização da memória. Eu tenho um SSD que já está com 40% comprometido. E tenho dois pendrives plugados ali com 44% em um e 46%. E a utilização da minha rede, né, que aqui é um caso a rede da placa-mãe, ela está em 0%, porque eu não estou trafegando nada na rede. Eu tenho a questão da BIOS, onde eu posso verificar se a BIOS está desatualizada, eu verifico no site da ASUS e comparo se é a última versão e eu posso fazer a atualização remotamente. Tenho opções de alteração das configurações da BIOS. Tenho monitoramento de todos os softwares que estão instalados na minha máquina cliente, então eu posso verificar todos os softwares que estão instalados. Eu tenho a parte de segurança, onde eu tenho o controle do registro. Eu posso desabilitar o registro e aí o cliente não vai conseguir instalar nenhum software na máquina. Eu tenho o USB Storage Device, é onde eu posso mudar os modos de leitura da USB para armazenamento, para um HD externo ou para um pendrive, qualquer dispositivo de armazenamento externo. Eu posso deixar ele em modo somente de leitura, então a pessoa não vai conseguir gravar nada nesse pendrive ou nesse HD USB. Okay? Ou então eu posso desativá-lo, que daí ele não vai ler nenhum dispositivo de armazenamento. Teclado, mouse, eles continuam funcionando normalmente. Eu tenho a parte de inventário, né, onde ele vai me falar o que tem na máquina. E aqui a Set Information, onde eu posso adicionar informações, por exemplo, de Model Name do equipamento, né, número de série, o Asset Tag, qual que é o fabricante. E aí essas informações depois podem ser utilizadas para se tirar um relatório de do parque inteiro de máquinas, e aí você tem lá a sua relação de máquinas em um só clique. Tem o Event Log, onde ele vai mostrar o histórico de eventos que aconteceu com o equipamento. E aqui a configuração do cliente do ACC, né? Onde as configurações do intervalo do tempo do sensor. Então aqui eu posso aumentar ou diminuir e isso altera diretamente o servidor. Quanto mais rápido eu quero que ele verifique o cliente, mais demanda de serviço o servidor vai ter. Então aqui o meu ACC está funcionando e esse foi o vídeo aí de introdução de instalação do ACC. Posteriormente eu irei fazer um outro vídeo explorando mais as outras funções do ACC, que ele tem bastante funções aí que são muito interessantes para quem controla aí um parque de máquinas, e aí você tem uma série de recursos para fazer manutenção proativa, fazer o inventário dos equipamentos, entre outras coisas. Galera, espero que vocês tenham gostado e deem seu like aí no nosso canal. Se inscrevam lá, sigam a gente no Facebook, no Instagram e até a próxima. Obrigado.